Língua Portuguesa. Gramática. Livro A. Lição 6. Aula 2. Olá! É irado! Depois a gente fala mais. Olá! Tudo bem comigo? Opa! Agora eu quero saber o que é irado. O Alfa estava me contando que ele ganhou um álbum de figurinhas e que tem algumas figurinhas especiais que brilham. É irado mesmo. Mas o que quer dizer irado? Vocês falam assim bem animados? É irado. É que o jogo é muito maneiro, muito legal. Entendi. Então eu posso falar que a nossa aula é irada? Pode! A sua aula é muito irada mesmo. Que bom! Outro dia, ouvi um aluno mais velho do que vocês dizer que o tênis do colega era sinistro. Fiquei preocupado. Uma coisa sinistra é uma coisa meio assustadora. Ao menos é isso que está no dicionário. Mas aí o aluno me explicou que um tênis sinistro é um tênis muito legal, descolado. Só isso. E é assim mesmo, todo dia as palavras vão ganhando novos sentidos. Estão vendo? O professor também aprende com os alunos. Professor descolado. Turma sinistra. Muito bem, turma. Agora é hora de corrigir o nosso dever de casa irado. Correção do dever de casa. Vocês tinham que fazer 4 exercícios. 16, 17, 19 e 23. Vamos começar pelo 16. Vocês precisavam encontrar 10 palavras no livro que tem o acento agudo. Alfa, mostre para a turma o que você encontrou, por favor. Árvore, pés, estranhíssima, trás, Cristóvão, hélice, réptil, reúne, zoológico. Muito bem, Alfa. 10 palavras com acento agudo. Em todas elas o som é aberto ou alegre, como em pés, Cristóvão. E em todas essa é a parte da palavra que falamos com força. Em que letras o acento agudo aparece? A, I, U, O. A, E, I, O e U. É isso? Essas são as vogais, certo? Então já sabemos que o acento é usado em todas as vogais. Agora vamos ver o exercício 17. Desta vez vocês tinham que encontrar no livro 10 palavras com acento circunflexo. Beto, agora é com você. 10 palavras com acento circunflexo. Eles também aparecem na parte da palavra que pronunciamos com mais força, só que desta vez o som fica fechado, como em IP, avô. É bem diferente de pé e avó, que tem o som agudo. E em cima de quais letras o acento circunflexo aparece? E, O e A. A, E e O. Isso mesmo. Não tem circunflexo sobre I nem U. Vamos fazer o exercício 19? O exercício mostra 2 quadros com palavras. No quadro da esquerda estão escritas as palavras lã, fã, anã e maçã. Essas têm aquele som anasalado, an. Parece quando eu estou gripado. E no quadro da direita, o verde? Som, bom, marrom, batom. Essas palavras também têm o som anasalado, não é? Vocês precisavam descobrir qual é a regra para escrever essas palavras. Beto, o que você descobriu? Vamos ver. Lã, fã, anã, maçã. Escreve usando an. Som, bom, marrom, batom. Escreve usando on. Isso mesmo.
As palavras da primeira linha são escritas com A com tio. Já as da segunda linha são escritas com OM, OM. O som dos dois grupos tem uma coisa em comum, é anasalado, mas elas são escritas de maneiras diferentes. Vamos encerrar a correção do dever de casa com o exercício 23. Vocês tinham que completar duas frases, mas de que forma? Usando as palavras é ou mais. As conjunções é e mais. O que as conjunções fazem mesmo? Junta as palavras e frases. Juntam as palavras e as frases. Mas é e mais juntam as palavras e as frases de formas diferentes, não é? E mostra que é uma coisa mais outra, mas junta coisas que têm o sentido contrário. Tem uma coisa e não tem outra. É uma coisa e não é outra. É isso aí. Alfa, mostre para a turma as frases que você escreveu. A. O passarinho tem bico e asas. B. O passarinho tem bico, mas não bica a gente. Estão corretas as frases. Na primeira, o passarinho tem bico e o passarinho tem asas. Tem uma coisa mais a outra. Na segunda, o passarinho tem uma coisa e não faz a outra. Ele tem bico, mas não bica a gente. Muito bem. Vocês viram duas formas de juntar as palavras e as frases, de maneiras diferentes. Quem se lembra da história do acento com dois S's e do acento com C da aula passada? Eu não esqueço mais. Acento com dois S's é o banco, que nem o da bicicleta, do ônibus. Acento com C é o acento agudo, o circunflexo. E o tio não tem dois S's nem C, porque nem é acento. Uau! Você fez um ótimo resumo da história alfa. E do que aprendemos? No caso do acento com dois S's ou com C, trocar uma letra por outra dá a maior confusão. Mas o som das palavras é o mesmo. Acento. Mas às vezes acontece uma coisa diferente. A mesma letra faz sons diferentes nas palavras. Vejam as palavras que estão no quadro verde do exercício 20. Eu vou ler as palavras. Prestem bem atenção à pronúncia de cada uma delas. Pássaro, asa, sapê, sapo, assobio, será, casa, assim, besouro. Vocês perceberam que o S tem sons diferentes? Vamos ouvir mais uma vez. Pássaro, asa, sapê, sapo, assobio, será, casa, assim, besouro. Em algumas palavras, o S tem o som de Z. Quais são essas palavras? Pássaro, não. Asa tem som de Z. Sapé, não. Sapo também não. Assobio, será? Não. Casa tem. Assim, não. Besouro tem. Asa, casa e besouro tem som de Z. O S tem som de Z em asa, casa e besouro. E o som de S mesmo? Em quais palavras S tem som de S? Em todas as outras. Pássaro, sapé, sapo, assobio, será e assim. O S tem som de S em pássaro, sapé, sapo, assobio, será e assim. Muito bem, já descobrimos quando o som é de S e quando o som é de Z.
Mas por que será que às vezes é um e às vezes é outro? Qual é a regra? Olhem bem para essas palavras. E para o S. O que vocês veem aí? As palavras são escritas com um S só ou com dois? O S aparece no começo ou no meio da palavra? O que vocês estão vendo? Só tem um S. E ele está sempre no meio da palavra. Nunca está no começo. Boas observações, Alfa. Vamos escrever o que descobrimos até aqui. Palavras em que o S tem som de Z. Asa, casa, besouro. Só tem uma letra S e ele aparece no meio da palavra. Agora vamos olhar só para as palavras em que o S tem som de S mesmo. E agora, quantas letras S aparecem nas palavras? Elas estão no começo ou no meio da palavra? Tem palavras com dois S's e com um só. E tem palavra em que o S está no começo e outras no meio. Entendi. Vamos separar essas palavras então? 1. S no começo da palavra. Sapé, sapo, será. 2. S no meio da palavra. Pássaro, assobio, assim. Então, acho que descobrimos alguma coisa, não é? Sim, quando a palavra começa com S, tem um S só. Mas se o S está no meio da palavra, tem que escrever dois S's. Irado, Beto! É isso mesmo, vamos escrever tudo que aprendemos? Assim vamos entender melhor e também guardar melhor na memória, porque isso é uma coisa que vocês vão usar para o resto da vida. Palavras em que o S tem som de Z. Tem um S só e ele aparece no meio da palavra. Asa, casa, besouro. Palavras em que o S tem som de S. Se é no início da palavra, tem um S só. Sapé, sapo, será. Se é no meio da palavra, tem dois S's. Pássaro, assobio, assim. Então já entendemos que o S pode ter sons diferentes nas palavras. Som de S mesmo ou som de Z. E que às vezes o certo é escrever com um S só e outras vezes com dois S's. Ótimo! Tenho um desafio para vocês agora. 2 desafios, na verdade. O primeiro é escrever 3 frases. Elas precisam usar as seguintes palavras: sapé, sapo, será. Mas tem que ser frase completa, com verbo e tudo. Alfa, você começa. Sapé. O passarinho mora no sapé. Sapé, com S só no começo da palavra. Muito bem. E a próxima frase? Sapo. O sapo não lava o pé. Boa, Beto. O Beto lembrou daquela música. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Quem lembra o resto? Eu lembro. Ele mora na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! É isso aí, Alfa. Agora vamos ver a terceira frase. Quem faz? O aniversário do João será amanhã. Agora vamos para o segundo desafio. Vocês se lembram que eu disse que eram 2, não é? Pois é. O segundo desafio é fazer uma frase com 3 palavras escritas com 2 S's. Isso mesmo. Uma frase com 3 palavras escritas com 2 S's. Palavras como essas aqui: pássaro, assobio, assim. O assobio do pássaro é assim. Vejam só, o Beto fez até o barulho do assobio do passarinho.
E ele fez a frase com as 3 palavras. As 3 palavras com 2 S's. Vocês estão entendendo muito de pássaros e sapos. Acho que essa lição está ajudando vocês a conhecer melhor os bichos. Eu adoro animais. Eu tenho um cachorro. Eu fui ler sobre o sapo e o passarinho depois da aula passada. Então, agora que vocês estão sabendo mais dos bichos, eu vou ditar umas frases. As frases, é claro, falam de um bicho. Vocês têm que ouvir direitinho. Tem que entender o que eu quero dizer e colocar a pontuação correta. Vamos lá? Quem é? O P não é. Será o sapo? É o sapo que pia. E aí? Todos conseguiram entender as frases? Todos pontuaram direitinho cada frase? Alfa, mostre para a turma como você fez. Quem é? O P não é. Será o sapo? É o sapo que pia. Alfa, por que você colocou a interrogação em quem é e será o sapo? Porque você falou mais forte o final da frase. Como a gente faz quando quer perguntar. Isso mesmo. Para fazer uma pergunta, mudamos um pouco a entonação da frase no finalzinho, para deixar claro que é uma pergunta. Mas como é que mostramos isso no texto? Vocês já sabem isso. Com o ponto de interrogação. E o P não é? Você colocou um ponto final ali. É uma afirmação. É uma afirmação. A frase está contando uma coisa. E é o sapo que pia. Ah, parecia que você estava surpreso quando leu. Isso mesmo. Por isso é certo usar a exclamação nessa frase. A exclamação mostra surpresa, alegria, susto, medo. Usamos exclamação quando queremos mostrar um sentimento mais forte na frase. Vocês mostraram que entendem de pontuação e também dos bichos. Alfa, você disse que foi procurar mais sobre os animais em um livro. Que livro é esse? Ah, chama Mundo Animal. É um livro que tem lá em casa. Ele tem fotos e um texto sobre muitos animais do mundo, até do deserto. Que fantástico, Alfa! E qual o seu animal preferido do livro? Já sei, o urso polar. Eu descobri que ele nada muito bem. Uau, que lindo! Eu sei pouco sobre o urso polar. Vou fazer umas perguntas sobre ele. Certamente você vai conseguir ensinar mais sobre ele para mim. O urso polar nada. Por quê? Ah, ele nada na água gelada para procurar comida. Entendi. Eu tenho outra dúvida. Onde ele nada? Se eu for a uma praia aqui perto, posso encontrar um urso polar? Não, ele nada lá longe, no Polo Norte. Agora ficou bem claro. Já sei por que o urso nada, para procurar comida. E onde ele nada? No Polo Norte. Agora ficou bem claro. Vocês viram como agora já sabemos mais coisas sobre o urso polar? E como é que fomos aprendendo mais e mais? Fazendo perguntas. Fazendo perguntas e respondendo a perguntas. Agora é a vez de vocês. Eu vou mostrar algumas frases sobre outro bicho, o passarinho. Elas estão no exercício 24. Após cada frase, tem uma pergunta. O desafio de vocês é responder a essa pergunta. Assim, vocês vão fazer frases maiores e mais completas. Frases com mais informações. E todo mundo vai aprender mais sobre os passarinhos. Assim como aprendemos sobre o urso polar com Alfa. Vamos lá? A.
O passarinho pia. Como? O passarinho pia com o bico. Com o bico. Usar o bico é o jeito que o passarinho tem de piar. Muito bem. Próxima frase. B. O passarinho fez seu ninho. Onde? O passarinho fez seu ninho no topo da árvore. No topo da árvore é o lugar onde o passarinho fez seu ninho. É o onde. Correto. Próxima frase. C. O passarinho voa. Quando? O passarinho voa quando está com fome. Quando está com fome. Perfeito. Última frase. D. O passarinho abre o bico. Para quê? O passarinho abre o bico para cantar. Para cantar. Aprendemos muito sobre os passarinhos, não é? Aprendemos muito sobre como fazer frases mais completas, com mais informações. Se tiver dúvida, pergunte. Com uma resposta mais completa, todo mundo entende. Resumo da aula. O que aprendemos hoje? É incorreto. S pode ter som de S ou de Z nas palavras. Palavras em que o S tem som de Z. Tem um S só e ele aparece no meio da palavra. Asa, casa, besouro. Palavras em que S tem som de S. Primeiro, se é no início da palavra, tem um S só. Sapé, sapo e será. Segundo, se é no meio da palavra, tem dois S's. Pássaro, assobio, assim. Pontuação. O uso do ponto final, interrogação e exclamação. É assim que se escreve. Frases mais completas. Para escrever frases mais completas, devemos incluir mais informações. Um bom jeito de saber quais informações incluir é fazer perguntas e dar respostas corretas para elas. Chegamos ao fim da lição 6. Preparem-se para a lição 7. Até a próxima aula!